paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, queremos saudar todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal EBD com Propósito 2, chegando mais uma vez ao encerramento da semana com nossas leituras diárias que fazemos em prol da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês têm conosco, pelo esse canal também, que tem sido bênção para a vida de muita gente. Também os comentários que tem colocado aqui na descrição dos vídeos, nós temos lido, temos agradecidos a Deus pelas opiniões, as sugestões para melhorar mais aí no nosso canal EBD com Propósito 2. As nossas lições bíblicas do nosso segundo trimestre, ela tem com um título muito bacana, muito bom, que é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição do segundo trimestre é o nosso pastor presidente aqui de Parnamirim, o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A lição 2, que vai ser aplicada agora dia 11 de abril, tem como título O Propósito dos Dons Espirituais. O nosso textuário está escrito: assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo número 12. A nossa verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer, a edificar e a edificar a igreja espiritualmente. A nossa leitura diária de hoje está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 7, que eu vou abrir aqui a Bíblia para nós fazermos a nossa leitura de hoje. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Louvado seja o nome santo do Senhor. A nossa reflexão de hoje, baseada nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo número 7, quero trazer um tema para falar sobre essa reflexão de hoje, encerramento de final de semana, das nossas leituras diárias, estaremos de volta segunda-feira. Então, os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Para nós ter uma visão melhor, precisamos entender o capítulo 12, do versículo 1 ao 31. Como já fizemos várias vezes aqui na carta de Coríntios, foi escrita para principalmente combater a rebeldia, as divisões e a falta de amor que tinha sido causada por orgulho e pela presunção na igreja de Coríntios. Então, estamos vendo a partir do capítulo 12, você vai ver que essa situação, Paulo, ele teve que lidar com essa situação numa igreja a qual tinha seus dons, todos os dons completos. Eu quero fazer uma retrospectiva sobre a breve síntese do capítulo 12, sobre os dons espirituais. Paulo aqui vai falar dos dons do Espírito Santo, que é o Espírito Santo distribuir a cada conforme seja útil, ou a cada um que seja útil a sua igreja, a qual somos nós coletivamente e individualmente como parte desse corpo. Quando os dons viram coisas e as queremos cobiçar, para termos então em nós não opera o amor. Antes queremos ser melhor do que nossos irmãos, possuindo dons que eles não têm. Desejai ardentemente os dons. Ele vai dizer somente em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 1, que você pode até conferir. Vejamos na íntegra esse versículo em questão. Segui o amor e procurai o zelo, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Repare que primeiro ele fala de seguir o amor, para depois dizer, procurar com zelo os dons espirituais. Aí uma dica para você, professor, levar para a sua sala de aula. Sabe por quê? Porque o dom não será para nós uma coisa ou algo que nos transforme em seres especiais, melhorados, de jeito nenhum. Os dons não são para outra coisa, senão para a edificação da igreja, do Senhor, conforme Deus o queira. Então, vejamos aqui o capítulo que mais detalhe conforme nos ajuda aqui. Você vai ver a carta de Coríntios, no capítulo 7, versículo do 1, 16 e 12. Como dizemos
estamos vendo que Paulo aqui, Paulo ele respondeu às questões levantadas na carta enviada para a igreja de Corinto. Ele falou em detalhes sobre os desafios específicos enfrentados pelos coríntios, que envolvia relacionamento conjugais, divórcio, virgindade, como dizemos depois lá nos outros vídeos, né? De tratar das questões levantadas pelos da casa do Senhor também. Paulo se volta então para outras questões levantadas pela igreja. Aqui eu vou dividir em parte conforme em seus subpartes. Primeiro, casamento e divórcio. Você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 40, que já falamos sobre isso também. A carne oferecida aos ídolos, no capítulo 8, versículo 1, do capítulo 8, versículo 1 e capítulo 11, versículo 1, que também já falamos para vocês aqui também. Problemas no culto, já foi repassado para vocês. Os dons espirituais começaram a ver agora a ressurreição também. Então, tudo isso já foi passado essa semana, essa retrospectiva dessa semana para todos nós, das leituras diárias aqui do EBD com Propósito 2. Então, depois de tratar de dois problemas do culto da igreja em Corinto, Paulo aborda uma questão intimamente relacionada a isso, os dons e a manifestação do Espírito na igreja. A argumentação de Paulo se divide em 4 seções, que formarão a nossa divisão aqui de hoje. E a proposta, né? A diversidade de dons dentro da unidade da igreja, está lá em Coríntios 12, do 1 ao 31. A importância do amor, 1 Coríntios 13, do versículo do 1 ao 13. A profecia e o dom de língua, 14, do 1 ao 25. E o quarto princípio de ordem na igreja, no capítulo 14, versículo 26 ao 40. Veremos nesses capítulos, meus queridos, a unidade e a diversidade dos dons. Paulo começa o assunto falando sobre a sua preocupação principal, a necessidade de união e respeito mútuo entre os cristãos de Corinto que manifestavam o Espírito. Os dons espirituais eram outra questão levantada pelos coríntios na carta que enviaram a Paulo. Como prefácio ao assunto dos dons espirituais, em Corinto, Paulo lembra seus leitores de contraste entre suas experiências pagã e cristã. Não está claro se alguém estava, de fato, pronunciando maldições contra o próprio Jesus Cristo. É possível que Paulo estivesse formulando uma situação hipotética, ou talvez se referindo à ocasião em que as autoridades exigiam que os cristãos negassem o Senhor Jesus Cristo. De qualquer modo, o objetivo de Paulo nesse capítulo refere-se ao conteúdo desses pronunciamentos, tendo em vista no capítulo 14, versículo do 6 ao 19, pode-se inferir que o apóstolo estava antecipando seus argumentos sobre a virtude da linguagem compreensível. Os pagãos também experimentavam o poder dos pronunciamentos, porém a questão mais importante eram as palavras em si. O versículo 13 é o fundamental para entendermos o ministério ou o mistério do Espírito Santo na vida de todo crente. Paulo afirmava que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Isso é muito importante você relatar na sua aula do próximo domingo, no caso amanhã. Os dons podem ser diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os coríntios exageravam a importância do dom de língua, de modo que Paulo lembrou de que a variedade dos dons distribuídos à igreja procede do mesmo Espírito. As expressões o Senhor é o mesmo e o mesmo Deus revela a importância da doutrina da Trindade e apoia a preocupação de Paulo quanto à unidade em meio à diversidade. Temos assim diversidade nos tipos de dons, de ministério e na forma de atuação, mas sempre o Senhor é um só. O objetivo é manter essa linhagem, de você entender que todos os dons é um só em Cristo.
Quero agradecer a todos vocês. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Estaremos de volta segunda-feira com mais leituras diárias, se assim nosso bondoso Deus nos permitir. Quero agradecer a vocês que já se inscreveram, lembrando que está aqui embaixo o nosso questionário da lição de número 2. Olha, na próxima lição 3, nós estaremos no sábado fazendo aquelas brincadeiras que nós fazíamos, a retrospectiva da lição, respondendo o questionário e trazendo alguns assuntos, algumas dicas para a aula do dia seguinte. Nós estamos aqui devido às aulas remotas das escolas, temos 2 PC, infelizmente o meu PC ele é muito fraquinho, não consegue fazer captura de tela pelos programas que nós fazemos de vídeo, eu não tenho placa de vídeo, então fica debilitado o meu programa de fazer ao vivo. Preciso do computador da minha esposa, mas até então ela está dando aula. Então por isso nós não estamos fazendo as nossas transmissões aos sábados às 20 horas, mas se Deus quiser vai nos abençoar e vamos tentar comprar pelo menos um computador de segunda mão, notebook, que contenha placa de vídeo para eu poder fazer as transmissões mais tranquilas e com mais qualidade para todos nós. Então, Deus abençoe você que não é inscrito ainda, se inscreva aí, curta a nossa página, se inscreva, compartilhe, indique, que eu tenho certeza que alguém está precisando de ouvir essa mensagem. Tchau, gente, até segunda-feira, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir.